gostaria de saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. E já desejar para você, neste novo ano que vamos começando, um feliz 2025. E estamos diante de nós com uma nova série de lições em defesa da fé cristã. Vamos falar sobre heresias, sobre apologética e a defesa contra heresias que já existiam na nossa história desde um passado remoto, mas que hoje tem às vezes uma aparência diferente. Mas se você precisava e às vezes vai atrás de algum recurso adicional para a sua aula, para ser mais dinâmica, para ser mais completa, eu acho que este trimestre vai ser um especial. Então eu espero em Deus ser usada para te ajudar com recurso adicional para este trimestre, porque em lendo as lições, eu vejo que são focadas de tal maneira que para aqueles professores que tenham para lá de 45 minutos de aula, talvez haja alguma dificuldade de preencher com o conhecimento que nos foi abordado aqui. Tendo em vista isto, se você é a primeira vez que está conosco, nós sempre disponibilizamos a cada semana um roteiro paralelo ao da lição. Não é a mesma coisa, mas é feito com base nesta mesma lição, providenciando para você um recurso adicional para você inserir dentro da sala de aula. Eu tenho certeza que este ensino vai provocar crescimento, uma visão diferenciada e algo adicional que você possa acrescentar na sua sala de aula. E entendendo que neste trimestre esta ajuda vai ser algo especial, eu quero dar muito bem-vindo a você que pela primeira vez está aqui conosco. Este roteiro é gratuito, eu disponibilizo para você na descrição deste vídeo. Vamos estar colocando no primeiro comentário também para que você possa acessar. E não me apresentei para os que são novos, eu sou a professora Manuela Barros, mais de 25 anos ensinando a Escola Bíblica Dominical e com muita alegria vamos ao terceiro ano aqui no YouTube apresentando esta pré-aula a cada trimestre com você. Vamos à nossa lição, nosso roteiro, o título da nossa lição mais uma vez, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Claro, essa é uma aula introdutória que vamos estar exatamente, o comentarista vai falar sobre o que é heresia, o que é apologética e esta dinâmica, não é, deste assunto em contato com a igreja, e as demais lições vamos falar de cada uma dessas heresias em sua particularidade. Veja que o texto áureo nos chama a atenção de batalhar pela fé que uma vez foi dada a santos. E eu quero aproveitar este momento de lembrar a você, professor, que você é alguém que dentro do contexto da igreja está na vanguarda desta batalha. O que significa isso? É na frente, né? Toda guerra existem as pessoas que estão primeiro lá na frente, né, que inclusive dão as ordens para o demais do exército, mas existe uma vanguarda, uma equipe de frente que são vários, mas que são aqueles primeiros alvejados, mas também são aqueles que primeiro atacam, não é, o inimigo por estarem nessa posição. E nós, como professores de escola dominical, junto aos líderes da igreja, temos este grande privilégio, esta grande responsabilidade. Por quê? Porque estamos no trabalho do ensino da palavra de Deus. E o ensino, como nós vamos estar vendo nessa e em outras lições, é importantíssimo na preparação da defesa do coração, não só nosso, mas de cada um dos nossos alunos, porque, infelizmente, nós muitas vezes já vimos, eu tenho certeza que você já viu também, alguém que, por causa dos enganos que estão sendo veiculados ao nosso redor, caíram em um destes enganos ou mais e hoje estão apartados da fé ou estão em igrejas que ensinam heresias, enfim, o seu fim pode ter sido trágico e é por causa disso que nós continuamos batalhando pela fé. E não só batalhamos pela fé em nosso coração, é importantíssimo e é primeiro de tudo, mas pela graça do Senhor temos este trabalho de batalhar na vanguarda desta obra. Tendo dito isso, mais uma vez, vamos apresentar para você, aqui na tela você vai vê-lo e também vai estar disponibilizado para você baixar, se quiser, o roteiro de estudo desta lição. Então, mais uma vez, a lição é intitulada Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, e eu disponibilizo para você 3 tópicos. Primeiro, a importância da doutrina contra a heresia, e você vai ficar impressionado com aquilo que eu vou ensinar sobre a doutrina bíblica, a importância dela. Segundo lugar, vamos falar como combater as ameaças da heresia.
Vamos dar 3 maneiras de atuar para a glória de Jesus. E por último, os 3 tipos de apologética em defesa contra a heresia. Nós vamos trazer 3 visões diferentes da apologética. A apologética ela tem um significado comum, mas ela pode ser aplicada em 3 facções, e é isso que nós vamos estar explorando no último tópico, e você vai ficar realmente feliz em que nós vamos, inclusive, estar falando sobre as diferentes denominações e como nós devemos agir e atuar em relação à existência delas e à coexistência conosco. Este é o assunto do nosso terceiro e último tópico. Vamos à palavra de Deus, vamos ao ensino, então, desta lição, em primeiro lugar, falando da importância da doutrina contra a heresia. 3 pontos. Primeiro, vamos falar da própria importância da doutrina, que é, e vamos trazer uma comprovação bíblica aqui, o único caminho da salvação. Isso é forte, eu sei, e é por isso que somente com a Bíblia nós podemos trazer tal afirmação. A importância da doutrina. Segundo, a relevância da doutrina para a presente geração. E terceiro lugar, a autoridade da doutrina. É Deus trazendo exortação. Então vamos estar falando da importância, da relevância e da autoridade da doutrina. Quando nós estudarmos este primeiro subtópico, que fala da importância da doutrina, eu quero trazer para você um entendimento de doutrina, talvez diferente daquilo que você já ouviu, percebeu, concluiu na sua vida. Talvez você já tenha ouvido isso antes, mas talvez seja a primeira vez. E eu quero te levar a esta perspectiva, começando com um texto muito conhecido seu e meu, que está em Mateus, capítulo 7 e versículo 14. Porque, geralmente, como doutrina, nós entendemos o conjunto de ensinos, né, baseados na Escritura que guiam a nossa fé. Então, este conjunto como um todo, ele constitui o que nós chamamos de a sã doutrina, ok? Agora, a minha tese é provar que esta sã doutrina é o caminho de Deus e ele é único. Portanto, a doutrina de Deus, a doutrina bíblica, ela se torna o único meio, o único caminho de salvação que existe para o ser humano. Aí você vai dizer, irmã, já está começando com heresia, o caminho é Jesus. É verdade, é verdade. Mas escute o que o mesmo Jesus vai falar para nós. Naquele texto que ele fala sobre a porta, e ele fala o caminho, que ele mesmo menciona, eu sou a porta, em João mesmo, e ele menciona, eu sou o caminho. Mas este mesmo Jesus, que é o verbo, ou seja, a palavra encarnada, nós vamos pegar estas peças do quebra-cabeça e vamos juntar no entendimento de Mateus capítulo 7, versículo 14, para entendermos de uma forma prática o que é a doutrina para nós. Vamos ao texto. Mateus 7,14, o texto diz: E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E você sabe que o versículo anterior fala da outra porta, que é larga, de um caminho, não é, largo, não é, que leva uma multidão de pessoas, muitos, diz a palavra, são os que entram por ele, mas são o caminho que leva à perdição eterna, não é isso? Então, a porta estreita e o caminho apertado são o caminho da salvação, sim ou não? É o caminho da salvação, sim ou não? Muito bem. Então, nós conhecemos que há um caminho que, antes de entrar nele, existe uma porta, ok? Nós entendemos que é Jesus, é uma porta estreita, mas agora existe um caminho, ou seja, do momento que eu aceito a Jesus e entro pela porta, eu estou dentro do caminho da salvação. Passei pela porta, eu já estou dentro do caminho. O tempo que eu vou estar nesse caminho varia do quê? Do tempo da minha vida e do tempo da minha permanência na fé. Esperamos em Deus que, se eu permanecer na fé até o dia da minha partida ou da vinda de Jesus, então eu percorri este caminho até o meu final dele, porque cada um de nós tem um final deste caminho, que é a nossa entrada na vida eterna. Estamos juntos até aí, graças a Deus. Portanto, a pergunta próxima é o seguinte: este caminho existe no mundo real? Ele é um lugar onde nós, como igreja, temos ido fisicamente andar? Claro que não.
Eu moro nos Estados Unidos, você está me ouvindo do Brasil, ou de Portugal, ou de Angola, e nós estamos talvez dentro do Brasil, de vários estados, várias cidades diferentes, ou mesmo de cada um destes países que eu mencionei, significando que se fosse um lugar físico, nós não poderíamos estar juntos nele só. Então é óbvio, é bem claro e evidente que o caminho que Jesus está falando não está falando de um caminho físico, material. E aí vem a minha pergunta para você. O que é este caminho? Você vai dizer, eu acho que é fácil chegar à conclusão que é uma jornada de fé. Nós entramos e cremos e entramos pela fé, e agora estamos nessa jornada, que é, como eu disse, a jornada da nossa vida, agora dentro da fé. Agora, a minha pergunta para você, para terminar este assunto aqui e entrarmos na doutrina é, o que é que torna este caminho um caminho apertado? O que é que nos aperta neste caminho? Você já parou para pensar sobre isso? A minha conclusão é que a doutrina do Senhor, a palavra de Deus, a lei hoje escrita e gerenciada pelo Espírito Santo em nossos corações, é que nos aperta. A nossa tendência não mudou, porque nós, estando ainda em carne, e Paulo mesmo fala disso, né? Miserável homem que sou, ainda estou no corpo dessa morte, ele se sente tentado, ele luta com ele mesmo, e nós também reconhecemos isso. Então, porque nós temos esta realidade humana em nós e estamos neste caminho, nós o sentimos apertado. Por quê? Porque a palavra nos vai mostrando a verdade e dizendo ela pelo Espírito para nós, você por aqui não pode, aqui está errado. Você se andar por isto aqui ou desejar isto aqui, né? Novo Testamento é isso, né? Antigo Testamento é se fizer. Novo Testamento, disse Jesus lá no Sermão do Monte, se você já pensou no teu coração, desejou, já pecou. Então tá aí. Então veja, já por este exemplo último que eu dei, que o caminho é apertado por causa da doutrina. É a doutrina que nos aperta e nos faz andar assim bem apertadinho quando a gente quer pecar, vira para lá, faz alguma coisa, até pensa alguma coisa. É a doutrina que nos aperta. Então eu chego à conclusão que a doutrina ela é importante porque ela é a essência deste caminho que leva à salvação. É ela quem aperta o caminho, amém? Porque o coração de Deus é grandíssimo, ele amou o mundo de tal maneira, mas ele abriu uma porta e ele sabe que a essência desta porta é estreita. Né? E poucos são que entram por ela, ou seja, não há uma amplitude de fé mais ou menos em Jesus. Eu creio disso, mas não creio naquilo. Não, você tem que crer em Jesus como a Bíblia Sagrada o apresenta, e esta é a porta. Aquele que crê entra pela porta e começa o caminho. Agora, a doutrina de Cristo, a doutrina da palavra, é aquela que vai apertar todo o caminho que leva o quê? A salvação. Então, se você concorda comigo, nós concluímos que a doutrina é importante porque ela é a essência do caminho. Amém? A porta é Jesus, mas a essência do caminho chama-se a doutrina de Cristo, que é a doutrina da palavra de Deus. Em Hebreus há um texto um pouco difícil, sabe que o escritor aos Hebreus ele é um bom escritor, não é? Traz coisas profundas para nós, mas que podem também exemplificar para nós este nosso pensamento. Hebreus capítulo 6, vamos ler o versículo 1 e 2, depois saltaremos para o versículo 11 e 12. O texto diz o seguinte: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Mas desejamos, agora no versículo 11, né, que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. O que é que eu vejo neste texto? Eu vejo nos primeiros 2 versículos o escritor aos Hebreus dizendo: olha,
eu não quero que vocês permaneçam nos rudimentos, no básico, no ABC da doutrina de Cristo, porque você já devia ter crescido mais que isso, você já devia ter passado disso. Não é normal que um crente que tenha 10, 15 anos de crente, ele fique somente voltando, indo e voltando no rudimento da doutrina, possível até pelo que ele fala, e que ele segue o capítulo falando sobre aqueles que caem, né? Alguém que fica ali meio que prevaricante, não é? Entre um lado e outro, ou seja, vivendo entre a porta ali, não é? Naquele comecinho, ele diz, deixemos o rudimento e prossigamos para a perfeição, ou seja, a doutrina é algo completo, é um caminho amplo, é um caminho de aprofundamento, de relacionamento com Deus, e todos nós que somos crentes, nós sabemos que há uma jornada, aleluia. Nós nos convertemos, nós clamamos e pedimos para sermos batizados no Espírito Santo, nós recebemos o batismo do Espírito Santo, nós pedimos os dons de Deus, nós começamos a obrar através do ensino, da pregação, nós pedimos mais do poder, mais revelação, mais entendimento. E este caminho, ele é progressivo, e é isso que o autor fala. Ele diz, vamos deixar os rudimentos, não é? Prosseguindo até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas e etc, etc. O que é isso? Nós não podemos, recomeçar com este básico tudo de novo, irmãos. Nós já passamos, isso é o que o autor está chamando a atenção. Agora no 11:12, é por isso que eu te levei lá, porque nós estamos falando da doutrina ser o caminho, tá? E o que ele falou aqui é doutrina. É arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, doutrina dos batismos, tá aí, imposição de mão, ressurreição dos mortos, juízo eterno. O que ele mencionou aqui é o básico da doutrina. É o que nós ouvimos e por isso abraçamos a fé e entramos neste caminho. Amém? Ora, então ele diz, não vamos ficar, irmãos, girando neste começo aqui, vamos prosseguir adiante. Aí no versículo 11 ele diz, eu desejo que cada um de vós, né, mostre o mesmo cuidado até o fim. Tá aí. O desejo de Paulo é que nós que entramos neste caminho da doutrina, amém, graças a Deus por este entendimento. Aleluia, muito bonito e muito importante. Porque é o caminho da salvação, é o caminho da doutrina. Muitos desprezam, dizem, não, salvação não tem nada a ver com doutrina. Erradíssimo. Está aqui mais uma comprovação, por isso nós colocamos um texto mais aguçado, mas tão importante como tem tudo a ver. Então Paulo diz, olha, nós não precisa ficar só nesta roda, é importante, mas por ele você já entrou. Então vamos seguir neste caminho, aí ele diz, desejando que vocês tenham o mesmo cuidado da doutrina, porque nesse meio tempo ele falou daqueles que deixaram, até o fim, para completa certeza da esperança. Qual é a esperança da igreja? É a vinda de Jesus. Qual é a esperança da igreja? É chegar no céu. É o fim da nossa salvação, que é sairmos deste mundo e estarmos, por fim, seguros. Porque o caminho é um caminho. Alguém pode parar no caminho, alguém pode voltar atrás no caminho, alguém pode desistir do caminho. Que Deus nos guarde. Mas é um caminho e somente aqueles que chegarem é que alcançarão. Então ele diz, cuidem até o fim para completa certeza da esperança. Aí ele diz, para que vocês não sejam negligentes, tá aí, negligentes do quê? Da doutrina, de caminhar para frente, mas ele diz, imitadores daqueles que pela fé e a paciência alcançaram, herdaram a promessa. Herdar a promessa significa que chegou ao fim. Quem morre ou alguém morre é que você herda alguma coisa, não é assim? Amém? Então, o escritor aos Hebreus, o desejo dele é que nós não sejamos negligentes quanto à doutrina, mas que nós sejamos imitadores daqueles que, pela fé, foram fiéis, continuaram, prosseguiram e com paciência até chegarem ao fim. Irmãos, o caminho de doutrina é o que é apertado. Então nós precisamos perseverar, como diz o texto áureo, batalhando pela fé, em paciência, na obediência, na firmeza da doutrina, até chegarmos lá. Então, estes dois textos poderiam, com certeza, ser mais, mas entendemos com isso que a doutrina ela é de essencial importância, porque ela é parte também essencial ou primordial do caminho único de salvação. E a prova ainda adicional a isso, nós vamos ver no último tópico, quando nós falarmos da apologética em relação a doutrinas
outras que se apresentam no seio da igreja, como nós vamos estar estudando todo este trimestre, e apresentou-se na igreja do tempo da Bíblia Sagrada também. Segundo lugar, a doutrina ela é relevante. Então, a relevância da doutrina para a presente geração. Efésios 6:4, o texto diz: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O que eu vejo aqui? Eu vejo que há uma geração futura. O Senhor aqui, através de Paulo, está dizendo, olha, não provoque a ira, mas crie-os na doutrina. Quem? A próxima geração. Ora, se você é pai, você tem filhos. Um dia você é filho, outro dia eu era filha, hoje eu já sou mãe. Então, de geração a geração, nós somos ensinados pela Bíblia Sagrada, cuja palavra tem várias gerações e ensina uma mesma coisa do Deus da Bíblia, que é o quê? Criar os seus filhos na doutrina, no conhecimento, na lei do Senhor. Quem pode dizer amém? Graças a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 8, ainda diz, Jesus Cristo é o quê? Ele muda conforme o pós-modernismo, o modernismo, o pré-modernismo, o pós-cristianismo? Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus não muda, se Jesus não muda, se a palavra não muda nem cai por terra, a doutrina dele também será relevante em todas as gerações. Atos 2:39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ora, aí Pedro estava falando depois que eles foram batizados no Espírito Santo e saíram às ruas e as pessoas o viram. E ao falar deles, ouviram a pregação de Pedro e eles se arrependeram e eles ficaram emocionados com o poder de Deus derramado naquele dia e eles perguntaram para ele e no fim da pregação Pedro fala estas palavras. Que esta promessa que Jesus estava cumprindo naquele dia do derramamento de poder, e agora eu faço o meu parênteses, como toda a realidade da doutrina bíblica, ela diz respeito, mas Pedro está falando dessa, né? A vós, aqueles que estavam ali, a vossos filhos, ou seja, as gerações vindouras, a quantos estão longe, ou seja, pessoas que não estão aqui em Jerusalém, podem estar em outro estado, podem estar em outro país, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Isso é muito importante, porque nós somos chamados ao Evangelho. Nós somos uma geração diferente, nós vivemos dentro do contexto da igreja já diversas gerações, mas a promessa do Espírito Santo, bem como a realidade da doutrina bíblica, ela é a mesma. Ela é a mesma para os filhos destes que primeiro receberam, para aqueles que estavam longe, porque o evangelho tem chegado a todos os cantos do mundo. Nós somos orgulhosos de dizer, ide por todo mundo, como disse Jesus, e pregai o evangelho. Ora, onde o evangelho chegar, a mesma doutrina do Senhor chega, significando que a doutrina bíblica ela é relevante não só de geração em geração, mas ela é transcultural. A doutrina de Cristo, ela é a mesma, ela é relevante para qualquer cultura. Mesmo que alguém disse, esta cultura é muito adiantada no conhecimento. Paulo dizia, para os gregos, que na época era o topo, ápice do conhecimento da filosofia, ou para os romanos, para os bárbaros que só sabiam brigar, o evangelho era e é o mesmo. Amém? E esta doutrina da palavra de Deus, Paulo mesmo foi um defensor e pregador e ensinador da mesma. Então aprendemos qual a importância da doutrina contra a heresia, porque doutrina é o que nos sustém contra a heresia. Heresia é o deturpar da doutrina bíblica. As doutrinas fundamentais, que é as quais nós vamos estar estudando nesta revista, nesta série de lições, foram e têm sido deturpadas, ou uma tentativa, e na verdade tem acontecido, e muitos foram atrás. Por isso que há registros para nós estarmos estudando delas. Então não é uma brincadeira, não é uma possibilidade, é uma realidade. E, portanto, conhecer a doutrina é o nosso firmamento
muito maior. Aleluia. E como dissemos na introdução dessa aula, você e eu somos parte da vanguarda desta batalha. Por quê? Porque estamos levando alguém conosco, os nossos alunos, os nossos filhos. Nós temos a obrigação, o dever de conhecer para ensinar e ajudá-los a abrir os seus olhos pelo conhecimento da palavra, aleluia, da doutrina de Deus contra todo o engano. Então falamos da importância da doutrina, falamos da relevância da doutrina e vamos falar ainda sobre a autoridade desta doutrina. Quando nós falamos a doutrina de Deus, o nome já diz, é Deus trazendo exortação. Quem criou a lei, planejou e mostrou para o povo de Israel o que é certo ou não certo aos seus olhos é Deus. Quem determinou as punições foi Deus. Quem enviou a Jesus foi Deus. E Jesus era aquele que dizia, olha, o que eu estou falando, a agenda minha aqui, escute por favor, não é minha, é do Pai. Então, a doutrina bíblica, ela é de Deus. Portanto, a autoridade daquilo que nós estamos falando não está em nós. Ela é de Deus. Isto, por um lado, nos põe em humildade, porque nós não temos poder em termos de autoridade sobre ninguém, mas, ao mesmo tempo, nos dá uma colocação de autoridade no falar, no crer, no ensinar esta palavra, porque ela é de Deus. Então nós temos uma segurança e uma autoridade ímpar, porque o que nós estamos compartilhando, o que nós estamos exortando, o que nós estamos pregando é de Deus. Aleluia. Tito capítulo 2, o texto diz, fala disto e exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Por que Paulo estava falando isso com Tito? Porque o que Tito carregava, o que Tito ia exortar, o que ele ia falar, aleluia, era a voz de Deus. Quando João Batista gritava nos desertos, arrependam-se, aquele chamado de arrependimento não era de João. Quem era João para chamar o povo ao arrependimento? Era Deus, aleluia, que já tinha predito que uma voz clamaria no deserto, preparando o caminho do Senhor. Estamos vendo a autoridade deste evangelho, desta palavra, deste caminho de doutrina, é de Deus. João capítulo 7 e versículo 16 ainda, Jesus respondeu e disse-lhe, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E quem foi que enviou a Jesus? Foi o Pai, foi Deus. Então nós entendemos neste primeiro tópico, tá? Aí um recurso adicional para você ensinar, professor, nesta lição, né? Porque só falar o que é heresia, o que é apologética e alguma coisa sobre a defesa dela pode não ser suficiente. Tá aí um presente de Deus para nós, a importância da doutrina, a relevância da doutrina e a autoridade da doutrina. Vamos ao segundo tópico. Como combater as ameaças da heresia? E antes de eu entrar neste tópico, eu quero convidar você. Nós estamos na primeira semana do ano e nós começamos esta semana uma leitura anual agora no ano de 2025, 5 dias por semana somente. Eu escolhi propositadamente este tipo de calendário porque algumas vezes experiência própria, a gente atrasa por um ou outro motivo, então tendo o fim de semana para colocar em dia facilita, eu achei que fosse a melhor maneira de fazê-lo. Nunca fiz assim, por isso eu estou propondo para mim e convidando aos irmãos que possam participar. Há um grupo muito grande já de irmãos que está participando dessa leitura. E como assim participar, irmã? Primeiro, você tem que querer. Segundo, eu te convido a visitar o nosso site profmanuelabarros.com/Bíblia em um ano. Você também vai encontrar aqui o código QR para estar indo à nossa página e lá você vai ter acesso ao calendário de leitura, ou seja, o que você tem que ler cada dia, e também você vai ter acesso a entrar no grupo do WhatsApp, que é a melhor maneira de você participar, porque ali você sabe que outras pessoas vão estar participando, as pessoas não podem falar ou escrever nada, mas ali nós temos algumas pesquisas e etc, que os números vão aparecer e eu vou estar trazendo também os vídeos da leitura, enfim, nós manteremos-nos em contato através deste grupo e é um grupo que somente vai durar este ano para este propósito. Assim que você está convidado a participar e eu espero em Deus que você aproveite. Não está tarde de jeito nenhum. O ano está só começando. 1 ou 2 dias de atraso, no fim de semana você põe em dia. Tá bem? Vamos lá. Então o segundo tópico é como combater as ameaças da heresia. Em primeiro lugar, ensinando a doutrina bíblica.
ou seja, no intelecto, na razão. Segundo, usando a autoridade bíblica. A palavra diz, ela é com o poder de Deus. Terceiro lugar, expondo os falsos obreiros. Para isso é necessário ousadia e caráter. Como combater as heresias? Primeiro, ensinando a doutrina. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 13, Paulo diz o seguinte: propondo estas coisas aos irmãos, ele falando a Timóteo, serás bom ministro de Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Veja que este texto começou com a palavra de Paulo dizendo, propondo estas coisas aos irmãos. Quais coisas? A doutrina que ele aprendeu. É isso que ele explica aí. Timóteo foi criado na sã doutrina. E agora Paulo diz, olha, boa coisa é que você propunha esta verdade, esta doutrina para os irmãos. E aí no versículo seguinte que nós lemos, o 16, ele diz, se você cuidar, Timóteo, dessa doutrina, de andar neste caminho apertado até o fim, né, perseverando em todas essas coisas, não só vai se salvar a si mesmo, né, mas também a todos aqueles que te ouvem. Marcos capítulo 2, versículo 13, e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Isso é Jesus. Estamos lendo um evangelho, o evangelho de Marcos, e esta era a vida de Jesus. O quê? Ensinar. Jesus operava milagres, ele pregava, mas muitas vezes o que ele fazia era ensinar. E nós, se queremos combater as ameaças da heresia, o que não podemos deixar de fazer em todo o tempo é ensinar a sã doutrina. Propondo estas coisas, como diz Paulo, aos nossos filhos, aos nossos alunos, aqueles que são crentes e estão ao nosso redor, nós precisamos ter em nossa boca, em nosso coração, em nossa vida, mas em nossa boca, essa doutrina. Usando em segundo lugar a autoridade bíblica, poder de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 32, diz, e admiravam-se da sua doutrina, era de Jesus, porque a sua palavra era com autoridade. Veja, irmãos, que Jesus ensinava. Ponto. Acabamos de ler um versículo que falava disso, e este versículo, esta verdade é repetida várias vezes na Bíblia, ou seja, Jesus estava sempre ensinando. Ele ia para o templo ensinar, ele ia na beira do rio ensinar e etc. Agora, quando ele ensinava, as pessoas, é o que está escrito aí, ficavam admirados com a maneira que Jesus ensinava, porque era diferente da maneira que os escribas, que eram chamados, vocacionados, treinados para isso, faziam. E qual era a diferença? Qual era a pedra de toque entre Jesus e os escribas? Segundo a voz e a visão do povo, era a autoridade. Ele fala, a sua palavra é com peso, é com autoridade. E nós, quando ensinamos a palavra de Deus, agora vai doer em nós, professores. Por quê? Porque muitos de nós, treinados academicamente, aprendemos que nós não podemos fazer uma colocação assertiva, que traz em seu bojo a autoridade. Nós devemos propor entre as diferentes correntes de entendimento sobre o assunto, ou dizer que os fulano ou ciclano concluiu, das escrituras isso ou aquilo, está mal. Principalmente para o contexto da escola bíblica dominical. Se você numa universidade, você já é professor universitário, e você vai ensinar sobre essas diversas formas, e você disser isso, tá bem, é o lugar próprio. Na escola dominical, não. Na escola dominical, nós ensinamos a verdade, a Bíblia, como ela é e com autoridade. Amém? Não precisa gritar para ter autoridade. Não precisa colocar o dedo. Diga de passagem, meu pastor brigava com a gente, irmão. Nem pensar, obreiro nenhum podia esticar o dedo, não podia. Isso era o meu pastor, né? A gente nem ensinando, nem pregando, nem homem, nem mulher, nem ninguém, né? Podia colocar o dedinho, porque ele não permitia que isso acontecesse, né? Porque é uma expressão de autoridade sobre a igreja e não cabe a nós. Mas a autoridade vem da palavra. Nós não falamos como uma opção, como uma sugestão. Nós ali não apresentamos as diferenças. Não, irmão, este não é o lugar. Se estiver na revista, se o comentarista entendeu na sabedoria que Deus o deu de apresentar, leia. Mas nós, como professores,
neste nível, porque a escola dominical é um discipulado. Nós temos que primeiro formar com a verdade. Amém? Para depois as pessoas compararem com o que já conheceram, com outras coisas que vão vir ao encontro delas e entenderem que aquilo não é. O nosso trabalho, como Jesus fez, Jesus ensinava, ele não ensinava opções, Jesus ensinava o caminho, a doutrina, a verdade, como era, aleluia, e ensinava com autoridade. Volto a dizer, não é autoritarismo, não é pelo gritar, não é por uma cara sisuda, mas é uma autoridade espiritual. Por isso que eu coloquei a palavra aí, poder de Deus. Agora, quanto mais nós, como servo de Deus, vou fazer um parênteses grande e pequeno ao mesmo tempo, porque vai ser curto. Amém? Quanto mais nós vivemos uma vida de comunhão com o Senhor, buscando a autoridade e o poder do Senhor, mais nós vamos demonstrar isso naturalmente, na hora certa, pela sabedoria e pelo poder de Deus. E quando é de Deus, irmão, a gente não precisa se preocupar, porque Ele vai cuidar, aleluia, daquilo que Ele faz. Sejamos tão somente humildes, mas permitamos não estar enquadrados numa forma, mas sermos usados com a autoridade da palavra e do Senhor para ensinar a palavra que é dele. Ainda deixo para você Atos 13, né, versículo 7 a 12, e o texto diz o seguinte: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este, chamando a Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, que assim se interpreta seu nome, procurando apartar-se da fé, o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiava pela mão. E a gente vai terminar com este lindo versículo aqui, 12. Então o procônsul, que era aquele que desejava aprender de Deus, olha lá no 7 a gente leu, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Agora no 12 ele diz: vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Eita! O homenzinho procônsul Sérgio Paulo queria conhecer de Deus, queria conhecer da doutrina, queria conhecer da palavra. E Paulo, que era o missionário, estava fazendo essa obra. Mas alguém se levantou no caminho para perturbar, foi Elimas, o encantador, né? Nós vimos isso aqui. E o que aconteceu? O que Paulo fez? Pediu licença e vamos ali num cantinho. E veio com palavras mornas. Não, irmãos. Quando o diabo vem atrapalhar, quando é usado o inimigo, nós precisamos ainda entender que esta palavra é para nós. Será que nós não temos a condição de entender? Ou será que a gente pensa que demônio usa a pessoa para atrapalhar o caminho de Deus na vida de um outro? Só existiu no tempo de Paulo. Será que nós estamos tão cegos assim? Claro que não. Eu sei que não. Aleluia. E aí Paulo, quando vê isso, ele é usado por Deus, no Espírito de Deus, na autoridade de Deus. Claro que isso não é do dia a dia. Claro, eu sei. Igualzinho isso, aconteceu outros relativamente semelhante, mas desta maneira eu só lembro deste relato bíblico. Ou seja, não é todo dia. Mas nós, como obreiros, como era Paulo, claro, ninguém está se comparando de ser igual, mas somos, e até ele disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é assim? Ora, nós, como obreiros de Deus, servos de Deus, precisamos conhecer o poder de Deus, conhecer mais das coisas espirituais e estarmos dispostos a sermos usados com autoridade. Porque há momentos, não é todo dia, mas que na sala de aula vai haver uma opinião, vai haver uma discussão, vai haver uma realidade que você, como professor, deveria ser usado no espírito, não na carne, para matar aquele problema, dizer: irmão, isto não convém. Cale-se. Amém?
E eu não estou ensinando aqui a ser grosso com ninguém, porque a internet está cheia destas coisas. O pastor foi grosso. Não, irmãos. É que nós estamos já, irmãos, perdemos o temor de Deus como igreja em geral. Não estou falando de você, nem estou falando de mim, porque eu tenho. E eu sei que você tem também. Mas é uma vergonha. É uma vergonha. E este meio que nós estamos usando aqui, que por um lado é amigo, por outro lado torna-se inimigo na mão desses que querem atrapalhar o caminho santo do evangelho. Porque o Senhor que deu o evangelho, deu autoridade aos obreiros a Paulo fazer o que ele fez. Aleluia. E aí o homenzinho ficou cego. E quando agora o mais bonito é isso, é que às vezes a gente pensa, irmã, se eu for falar assim, mesmo que foi Deus, e você sabe no seu coração que Deus tinha te mandado, ou foi Ele quem te levantou para falar aquilo, e a gente como obreiro, eu digo isso porque eu sinto a mesma coisa, às vezes eu saio acabado. Eu me lembro que o meu pastor dizia isso, ele diz, às vezes Deus me usa, que a vontade minha, com aquilo que eu falei, é de sair correndo do púlpito pela porta de trás e me esconder, feito um avestruz. Porque Deus, às vezes, usava grandemente, expunha o pecado. Estou falando de um pastor, não estou falando de mim nem de você. Mas ele, como homem, assim como eu e você, como seres humanos, às vezes nos sentimos. Agora escute a palavra e o resultado, por favor. Porque ninguém tem que estar se importando com Elimas, porque este estava sendo usado pelo diabo e não quis abrir o seu coração para Deus. Agora o procônsul, quando viu a autoridade, quando viu os sinais e juntou com a doutrina que ele escutou, ele disse, meu Deus, isto é maravilhoso demais, e se admirou e creu na doutrina, ou seja, no que foi ensinado. Escute, por favor, vamos fechar aí com chave de ouro. Ele creu no ensino por causa do poder manifestado. Será que nós entendemos esta realidade? Então, nós não somos ensinadores nem pregadores de um outro evangelho, irmãos. De um outro grupo, senão a continuação da igreja de Atos dos Apóstolos, do qual texto nós lemos. Quantos podem dizer amém neste dia? Aleluia. Terceiro lugar, expondo os falsos obreiros. Agora, para expor alguém, irmãos, é necessário ousadia, é necessário ter caráter, coisa que é muito difícil para nós como seres humanos. Mas vamos aos textos. 2 João, segunda carta, do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9 e 10, diz, forte, olha aí, irmãos, eita. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, o que diz aí? Não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco, essa é a segunda parte, e não traz essa doutrina, o que diz o texto, irmão, por favor? Não o recebais em casa. Para ficar pior, o que mais que João diz aí? Nem tampouco o saudeis. Agora, irmão, vou te contar. Ou a gente rasga estes versículos da Bíblia e diz isso não é de Deus, e aí você vai estar automaticamente duvidando de todo o resto, porque ou Deus teve poder para nos dar este compêndio sendo dele, ou ele não teve. Ou ele teve, ou ele não teve. Qual é a sua escolha? Para mim, eu digo ele teve. Tá, um monte de gente brigando, que é canônico, que não é, que entrou depois. Olha, fique à vontade de brigar, de estudar, não tem problema para mim, fique à vontade. Eu creio num Deus que quis dar ao seu povo a sua revelação e foi ele quem cuidou do que estaria escrito neste livro, é o que eu creio. O mesmo que terminou as palavras do livro dizendo, não se atrevam a adicionar nem a retirar nada do que está na profecia deste livro. Este é o Deus que eu creio. Este é o Deus que creio. Que disse, eu velo pela minha palavra para cumprir. Este é o Deus que eu creio. Ok? Então, João diz o seguinte, quem prevarica, agora que a gente já decidiu que vamos crer nesta palavra como sendo a verdade autoritativa para a nossa vida, ele diz o seguinte, quem prevarica, ou seja, cambaleia, e não persevera na doutrina, no caminho de Cristo, irmãos, que é o quê? Folgado ou apertado, por favor? A doutrina é o quê? Faz desse caminho o quê? É a doutrina que faz dele apertado. Começamos com este estudo com isso, ok? Ele diz, se alguém prevarica, se alguém não persevera, ele diz, este não tem Deus. Porque quem tem Deus em si
Dói estar apertado, mas luta para permanecer. Esta sou eu e você. Aleluia. Dói, às vezes a gente até erra. Mas nós nos arrependemos rapidamente e voltamos, nós clamamos força e permanecemos no caminho. Agora, João diz o seguinte: se alguém vem ter com você que não traz essa doutrina, e olha, vamos estudar um trimestre inteiro, escute por favor. E hoje mesmo, no último tópico, eu tenho até que correr aqui para a gente chegar lá e os irmãos não se cansarem, porque hoje parece que a gente se cansa mais rápido, né, irmão, do que antes. Ora, então, quando a gente falar de outras denominações e outras doutrinas e outras coisas, nós temos a tendência de dizer, é ponto de vista, é tudo assim, mas está tudo bem, mas não tem nada a ver. Aí João chega para a gente, usado por Deus, e diz, se alguém vem ter com você que não traz esta doutrina, ou será que, o que nós entendemos por esta doutrina? É só a palavra de Jesus? Falou em Jesus, está tudo certo? Porque os mormons falam de Jesus, os católicos falam de Jesus, até os ateus, né, falam de Jesus e respeitam Jesus. Sabia disso? Ele o vem de uma maneira diferente. Mas o que faz, então, a diferença entre o Jesus dos ateus, dos mormons, dos católicos e os nossos? A doutrina, a palavra, a revelação. É o que faz a diferença. Aí João diz para nós, se alguém vem ter com você com outra doutrina, não receba em sua casa. Eu sei que é forte e é para mim também. E ele ainda fala mais, nem o saúdem. É muito forte, irmãos. Ou seja, deixa eu tentar ser, não tem amizade, por quê? No contexto, escute por favor, no contexto do trabalho, também a mesma Bíblia diz, Jesus, quando orou por nós, João 17, ele diz, eu não quero que os tire do mundo. Ele tem o poder, ele podia ter feito naquele tempo. Mas a oração dele ao Pai foi, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Que eles mantenham a comunhão, que eles sejam um como eu e tu somos um, ou seja, uma outra oração. Ou seja, nós não podemos nos esquivar de conviver com o mundo e outras denominações, religiões e doutrinas do lado de fora. Agora, receber em casa é amizade, é comunhão, saudação de beijinho, vamos conversar, é outros 500. E a palavra de Deus nos diz, não faça. Agora aqui para nós que somos obreiros de todos os níveis, professores de escola dominical, pregadores, pastores, presbíteros, evangelistas, qualquer que seja o seu caso, é forte para nós. Mas é a palavra de Deus. E eu pergunto, será que ela ainda é autoritativa para nós? Porque nós nos educamos muito na nossa amada Assembleia de Deus. E nós estamos tão educados que nós não podemos, né, mais dizer que o errado, que outra doutrina provém de outro lado e outro lugar que é contra a palavra de Deus. Porque afinal são irmãos. Antigamente a gente dizia, é primo, agora nem primo pode chamar. Né? Essa denominação é prima. Eu me lembro quando eu era adolescente, o pessoal falava assim, né? São primos, né? Agora não, e etc. E tem pregadores que estão abraçando as mãos um com o outro, dizendo, nós somos um nada. Se nós formos um, João estava errado. E agora eu pergunto para você, eu sei que é forte. Eu sei que alguns de vocês estão dizendo, meu Deus, mas essa mulher é louca, é fanática. Não, será que nós não estamos vendo que é a palavra de Deus? A minha oração é que Deus me ajude a ser fiel a ela e te ajude também em nome de Jesus. Estamos falando sobre como combater as heresias. Falamos sobre ensinar a doutrina, usar a autoridade e agora expor os falsos obreiros. Tito, capítulo 1, versículo 9 a 11 é o texto final deste subtópico aí que diz, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. A palavra é conforme a doutrina. Que seja poderoso, obreiro, aleluia, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente no caso e no tempo de Paulo e de Tito, da circuncisão, aos quais, olha o que ele diz, Paulo a Tito, Paulo dizendo, convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. O que é
que eu aprendo, irmãos? Será que hoje não há pessoas que se levantam no nosso meio evangélico e estão enganando, e estão tirando famílias e famílias da igreja, estão atrapalhando o caminho são do Senhor? E Paulo diz: convém calar a boca deles. Como nós seremos usados se nós estamos dando bem-vindo e dizendo que nós com eles somos um só? A palavra nos ensina a expor os falsos obreiros. E Paulo não media palavras, não só ele falou a Tito, mas ele falava na cara. Ele dizia: não, isso é falso. Até Pedro, quando vacilou grande demais, feio demais, ele repreendeu na cara. Porque isso é como diz o primeiro texto: para admoestar, aleluia, na sã doutrina. Que Deus nos dê ainda hoje ousadia e graça. Não é fácil, eu entendo, mas também não é impossível. E tem uma coisa: para que o Senhor nos deu o Espírito Santo? Para nos revestir de poder e autoridade. Então, se nos falta, nós precisamos pedir a fonte, e Ele dá. E sabe para que Ele dá? Não é para fazer você e a mim pessoas especiais, enfim, com autoridade, irmão, tem poder. Não, irmão, esqueça disso. A glória é dele, a igreja é dele. Ele nos dá exatamente para salvaguardar a igreja, porque o meu filho e a minha filha são igreja de Jesus. E eu tenho que, como mãe, ter esta autoridade espiritual, e às vezes eu sou chamada em situações a usar dela, a autoridade espiritual, mas eu não tenho ela de mim mesma. Não é espiritual, posso ter maternal, posso ter social, mas não é espiritual. Busquemos a fonte, porque quando nós estamos na sala de aula já não são seus filhos. Você já não pode estar repreendendo, você não é pastor da igreja, então você também não tem o direito. No entanto, ensinar a palavra de Deus, aí é Deus quem fala a autoridade. E o que acontece é que o aluno vai sair da classe sabendo que Deus falou com ele, vai sair como aquele procônsul admirado da doutrina do Senhor. Quem pode dizer amém mais uma vez aí, em nome de Jesus? Aleluia! Terceiro tópico, não menos interessante, mas talvez até mais interessante: 3 tipos de apologética em defesa contra a heresia. Apologética do cristianismo, que usa as evidências externas e é para os incrédulos. A apologética da doutrina, que usa a Bíblia contra divisões e denominações. E a apologética da igreja, que também usa a Bíblia contra inovações doutrinárias e modismos. Ora, essas palavras que eu coloquei para você, muitas delas você reconhece na realidade da igreja. A palavra apologética, como nós estudamos com o comentarista da lição, trata-se de uma defesa racional, inteligente, né, da nossa fé. A primeira parte da apologética, o primeiro uso da apologética, a primeira vertente da apologética, que é como eu conheci a apologética primariamente, é aquela que mostra para os ateus, para os incrédulos, que o cristianismo é verdadeiro. A exemplo deste livro, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que nós estamos já preparando um curso para ensinar esta apologética que, apesar de ser para os incrédulos, para aqueles que não creem no cristianismo, não aceitam o Deus cristão, o Deus da palavra, é essencial para os pais e mães da igreja dos dias de hoje. Por quê? Porque os seus filhos na escola e na universidade, mas já começa na escola, são expostos a esta mesma realidade que os ateus têm intrínseco neles. E ainda que eles não falem, venham para a igreja, mas esta planta, esta raiz está sendo enxertada neles e precisamos conhecer como responder. E é por isso que nós estamos já preparando, já gravando o material deste curso e logo em breve disponibilizado vai estar para vocês, professores, para os pais e mães que estão nos assistindo. Portanto, essa primeira apologética vai provar que Deus foi o criador do universo, né? A realidade da lei moral escrita no coração dos homens e tantas outras coisas como essas, nós estudamos neste estudo da apologética do cristianismo, ou seja, nós defendemos a existência do cristianismo, do Deus da Bíblia e provamos, né, com evidências, escute que isso é muito importante, externas, que é uma verdade. Como assim? Esta apologética não usa a Bíblia como prova. Ela prova com outras evidências externas, fora da Bíblia, e chega à conclusão que a Bíblia está correta.
que a visão, o ensinamento, o que a Bíblia diz é a verdade. Mas para comprovar, ela usa lógica, ela usa razão e usa evidências como a ciência e a ciência criminalística e etc. para chegar às conclusões desta realidade. Vamos ler alguns textos bíblicos aí que vão mencionar algo assim. Romanos capítulo 1, versículo 20 e 21 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, ou seja, os incrédulos, fiquem o quê? Inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. É isso mesmo que nós encontramos na universidade. É isso mesmo que nós encontramos com aqueles que aceitam a evolução, o darwinismo e outras teorias seculares que rejeitam a existência de Deus, mesmo que eles estejam no mundo da ciência, cujo mundo da ciência nós estaremos trazendo este ensino que comprova hoje como nunca, não é? A ciência se multiplicou e uma das vantagens é que estas comprovações hoje são mais claras do que nunca, que evidenciam a existência deste Deus. No entanto, o coração deles se fecharam. Eles não querem as evidências e a palavra de Deus expõe esta realidade no texto que nós acabamos de ler. Ainda Salmo 19:1, um texto lindo que nós conhecemos bem. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, a terra, não é? Anuncia a obra de suas mãos. Então, a palavra de Deus, a criação de Deus comprova a existência deste Deus e o uso desta apologética do cristianismo funciona exatamente para trazer esta evidência como Deus usou. Ele diz, olha, o firmamento, os céus, o que você vai encontrar na criação, estes dois textos falam das duas coisas, são evidência, ou seja, Deus aí está dizendo que há evidências externas que comprovam aquilo que ele é, a sua existência e que a sua revelação é verdadeira. Amém? Então, esta é a tese da apologética do cristianismo. Agora, as duas seguintes apologéticas, não acho que exista com este nome, para ser sincero, eu que coloquei isso aqui para o nosso entendimento, mas como a apologética trata-se da defesa da fé e da doutrina bíblica, ela não só existe para defender o cristianismo, mas as doutrinas dentro do cristianismo. E é o que eu encontro nessa série de lições. O pastor Ezequias Soares vai estar usando a Bíblia Sagrada para defender contra heresias dentro da própria igreja, que nasceram no meio da igreja. Então não é uma apologética para os incrédulos reconhecerem a Deus ou reconhecerem a Bíblia como verdadeira, mas para pessoas que teoricamente acreditam e recebem a Bíblia como verdadeiras, mas que estão destoando em alguma doutrina, trazendo confusão, trazendo brigas, trazendo divisões e assim por diante. Então, no segundo tópico aí, nós vamos falar da apologética da doutrina, e eu quero dizer que estas duas últimas, tá? Elas são uma só. Né? Nós colocamos assim para diferenciar um pouquinho, porque há uma pequena diferença, mas basicamente estamos falando de uma mesma coisa. Mas a de cima, eu botei, olha lá, a apologética da doutrina, ela usa a Bíblia contra divisões e denominações. O que são as denominações? Por que elas existem? As denominações passam a existir no contexto histórico até elas chegarem, porque a gente vai ter que dividir duas colocações aí. Desde a Reforma até as igrejas pentecostais, o movimento, que não é um movimento, mas o avivamento ali da Azusa Street e o seu espalhar em todo o mundo, as denominações foram nascendo por causa de diferenças doutrinárias. Ok? Mesmo desde a Reforma, a Igreja Católica, a qual pertencia Martinho Lutero, tinha suas doutrinas, e Lutero concluiu em lendo as Escrituras Sagradas que uma doutrina fundamental acerca da salvação pela fé estava errada. E como ele fez as suas teses e começou a ensinar sobre isso, houve uma cisão, uma divisão, porque ele tentou de maneira politicamente eclesiástica, não é? Falar com a igreja, com a liderança da igreja, explicar a verdade. Se eles tivessem aceitado alguma coisa, é possível que ele permanecesse, mas como não aceitaram, então houve uma cisão. Coisas como essa aconteceram desde aquele tempo da Reforma até o tempo do pentecostalismo. As verdades bíblicas foram sendo esclarecidas, as pessoas vinham dizer, olha, isso aqui e a nossa igreja não está fazendo. E falavam com os seus pastores, falavam com a liderança, e a liderança fechava os seus ouvidos, dizia, não é bem assim, etc, etc. Então começou a haver divisões, ok? Agora, daí para frente, depois que nós chegamos neste período da história, dentro das nossas igrejas,
mesmo as diversas denominações, começaram a haver, ainda assim, diferentes interpretações menores ou chegada de modismos ou novidades doutrinárias ou rituais, práticas e influências, inclusive de outras religiões não cristãs, que foram achando lugar no coração, na mente, no entendimento de um ou outro obreiro, que começaram a propagar e que destoava do caminho doutrinário, das regras doutrinárias daquela denominação. Então, por causa disso, essas pessoas lideraram abrirem outras denominações. Algumas religiões, inclusive, nasceram assim, e essas religiões nasceram porque as pessoas, estando dentro de uma igreja evangélica, receberam visões, sonhos, manifestações espirituais, e eu pergunto, quem foi este anjo? Quem foi o dador destas revelações que passaram da revelação da Escritura, quando Deus disse que o que está revelado aqui está selado, Mas, historicamente, algumas pessoas receberam revelações, e até hoje tem gente recebendo, irmãos. Tem, e não é pouco não. Que está para além da Bíblia. Estão certas? Não. Heresias, erro. Esta revelação está selada, mas acontece. Então, por causa disso, nós precisamos defender a doutrina desta palavra, desta revelação que está selada, amém? E em fazer isso, nós estamos trabalhando com um tipo de apologética, usando a Bíblia para defender-nos destas cisões. Nós não precisamos mais de divisões, porque hoje nós vivemos na igreja pentecostal, né? Eu chamo o nosso trabalho, nosso ministério, que nós trabalhamos junto a ele de Simply Pentecostal, porque ele é simplesmente pentecostal bíblico, ele não é neopentecostal, não é nenhum desses tipos de ramificação que adicionou coisas ao pentecostalismo, não. Né? Na doutrina pentecostal, eu penso que alguns, né, muitos chamam da raiz, não sei se é bem assim, depois os irmãos confirmem, por favor, porque essa terminologia mudou, eu saí do Brasil há 28 anos atrás, eu estou um pouquinho por fora destas coisas, né? Mas o importante não é estar fora dos jargões, o importante é não estar fora da palavra. Quem pode dizer amém? Graças a Deus. Então vamos ao texto aí para nós entendermos a palavra de Deus em relação a isso. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 5 diz: se alguém ensina outra doutrina e se não conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Paulo começa dizendo lá da sã doutrina no primeiro versículo, e ele diz que a doutrina de Cristo é segundo a piedade. Escuta isso aqui, é um pouquinho profundo, você até, se não lembrar depois de falar esse detalhe, não tem problema, mas eu quero dar isso para você. No primeiro versículo que nós lemos, ele diz assim, olha, a doutrina de Cristo é a doutrina da piedade, que é segundo a piedade. E aí no último versículo que nós lemos, no versículo 5, ele diz, estas pessoas cuidam que a piedade seja em caso de ganho. Em outras palavras, muitos ensinam, olha, o meu caminho é bom, é de Deus por causa disso, por causa da piedade, porque nós somos bons, porque nós damos, porque nós somos amigos de todos, não temos inimizade, somos um com as denominações e etc. Qualquer coisa, estou falando desse é um exemplo, mas há muitas e muitas e muitas coisas que nós podíamos mencionar, ok? Mas somos bons por esta piedade, por esta bondade, por isso que fazemos, o que quer que seja, ok? Paulo está dizendo, irmãos, abre o olho. O nosso caminho, a nossa doutrina é a doutrina de Cristo e ela é segundo a piedade. Ou seja, esta piedade é a piedade verdadeira. Há muito amor por aí que não é o amor de Deus. E aí a Paulo diz para nós, abre o olho. Eu estou falando do amor bíblico, o amor de Deus. O amor de Deus não tolera o pecado. Por exemplo, estou dando um exemplo para a gente entender. A palavra é amor, mas é dessas pessoas que Paulo diz aí, que são pessoas que são corruptas de entendimento, não estão com o entendimento real, verdadeiro da palavra, privados da verdade, ou seja, a verdade não está revelada a eles.
Porque eles estão cuidando que estas coisas sejam causa de ganho, enquanto o ganho, irmãos, é o evangelho de Cristo, é o evangelho do arrependimento dos pecados, do perdão de pecado, de vida santa, de esperar ir para o céu, de esperar a vinda de Jesus. E tem um monte de evangelho que está nos ensinando e nos levando para outros caminhos, que a prioridade não é essa. Falam da palavra, mas a prioridade não é essa. Então, Paulo nos está alertando, né, contra estes, que ele diz, se alguém vem com outra doutrina que não se conforma com isso aqui, não está do jeitinho que os crentes lá da minha igrejinha ou da geração passada, porque, irmão, nós somos crentes da mesma doutrina. A nossa doutrina é tão velha, tão velha, tão velha que Paulo já pregava ela. Não é uma benção, irmão? Graças a Deus. Paulo diz, se alguém ensinar outra doutrina que não se conforma, aí ele diz, não é nem com as minhas palavras, é com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, a autoridade é dele, ele é o verbo encarnado. Então, afaste-se. Ele diz, essa pessoa é soberba, irmão, está delirando em questões, e como nós temos, irmãos, às vezes eu fico triste de ver nossos irmãos e obreiros respondendo a questões loucas, a besteira, irmão, coisa que nasce inveja, a gente fica brigando um com o outro, e porfiando, e blasfemando, e etc. Tudo isso, irmãos, quando nós devíamos estar estudando, nos alimentando e glorificando a Deus, sendo alimentados com a sã doutrina da palavra de Deus. Romanos 16 e 17, ainda o texto diz o seguinte, e rogo-vos, irmãos, que noteis, ou seja, chamais atenção, ok? Os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Acabou. As pessoas que trazem outra doutrina, que começam a provocar, isso eu não acho que o pastor estava certo, não é assim, etc. E se você tem alguma dúvida, pergunte, porque pastor tem que ser questionado na doutrina, e você tem que aprender. Assim como nós, professores, temos que conhecer, e se não conhecemos, não há problema nenhum. Tem algum problema? Vou procurar ajuda para ter esclarecimento, irmão, para te dar a resposta. Porque é muito importante nós conhecermos a doutrina verdadeira. Amém? Será que nós concluímos isso numa aula como essa de hoje? Porque nós estamos lidando com o assunto. Se nós não conhecemos a doutrina, escute, por favor. Nós começamos aí a mais importante dos ensinamentos de hoje. Se alguma coisa é importante, é entender que o aperto do caminho de Cristo, ou seja, as paredes do caminho da salvação são a doutrina. Ninguém chega ao céu sem a doutrina correta, porque o que nos aperta... Eu estou falando de parede aqui, não é bíblico, né, irmão? Estou fazendo um paralelo, me entenda, por favor, né? É a doutrina. Já chegamos a essa conclusão no primeiro tópico, amém? Ora, quando há divisões, quando há estes escândalos, quando há, né, essas dissensões, divisões, a Bíblia diz, não entre na conversa, pelo contrário, desvia-se dele, não trai em conversa, não começa a brigar, não começa a entrar neste assunto, simplesmente se desvie dele. Então, a mesma coisa apresenta para nós estudamos nestes dois últimos tópicos. A questão das denominações. Eu não estou aqui nesta aula para falar as diferenças, talvez até durante o estudo da revista vai acontecer, com certeza, porque algumas denominações ensinam algumas coisas que aqui nós vamos aprender, que está contrária à doutrina bíblica. Isso é importante para nós aprendermos, mas nós não estamos jogando pedra nas denominações, estamos dizendo o seguinte, que qualquer um que esboce outra doutrina e defenda, nós não temos parte de comunhão com eles, porque nós estamos fiéis, estamos comprometidos com a doutrina bíblica, que é a de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque nós sabemos que é ela que nos vai levar, que nos vai manter neste caminho de chegar ao céu. Por que nós queremos algo mais? Por que é que nós queremos algo mais? E deixa eu falar isso aqui que é muito importante. O que nós entendemos pelas muitas repreensões e ensinos de Paulo, principalmente, aos seus obreiros, e a gente aprende para nós que somos obreiros, é que estas corrupções doutrinárias corrompem muita gente. Um texto bíblico diz, muitos crendo, indo atrás dos ouvidos dela, se apartaram da fé. E eu e você sabemos disso. Então, não é brincadeira, é sério. Não é questão de ter preferência doutrinária ou estilística, ou disso ou daquilo, ou de moda, ou de usos e costumes. Não é preferência. É doutrina de Deus, ou doutrina dos homens, ou doutrina dos demônios. Ou é doutrina de Deus, ou é outra doutrina. O que é que nós nos comprometemos? Claro,
Queremos nos comprometer com a doutrina de Deus. E neste trimestre vamos ter uma oportunidade ímpar de entrar em algumas delas profundamente. Apologética da igreja contra inovações doutrinárias, modismos aí dentro do pentecostalismo, né? Do pentecostalismo e do neopentecostalismo, carismatismo e etc. Há muitos modismos, né? Inovações doutrinárias, errado. Mas precisamos usar a Bíblia para defender. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, 4 e 6 diz: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficassem em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus. Olha aí, gente, chega de pergunta boba, chega de briga boba. Vamos ao que é de edificação, que consiste na fé, assim o faço agora, do que desviando-se alguns, se entregam a vãs contendas. E é isso que, infelizmente, nós temos assistido muitas vezes. Eu quero que eu e você, como obreiros, porque, deixa eu falar agora um paralelo aqui, a gente que é humano, eu sei que você é tão humano como eu, dá raiva, irmãos. E quando você crê numa coisa que você sabe que é certo, e o outro fala o contrário, e tem outra maneira de pensar, dá raiva, mas a vontade é de responder forte, bravo, né? E muitas vezes, vamos dizer a verdade, todas as vezes nós temos essa reação, às vezes é zelo. A maioria, no entanto, é na carne, né? Mas que Deus nos guarde, nos dê zelo espiritual, como tinha Paulo, como teve Jesus, pelo que é de Deus, e nos dê graça, paciência, como a Bíblia nos ensina a fazer, para ensinar, para repreender com paciência, né? Até que Cristo seja gerado neles, mas a quem fica, quem permanece, a quem diz eu sou dessa doutrina, não saúda, não receba em casa, não tome pacto com ele, não vai tomar cafezinho, não vai ficar discutindo questões loucas para nada. Que nós possamos caminhar, viver, ensinar e que Deus use a você, professor, neste trimestre. Neste canal, eu espero em Deus estar ajudando a cada um destes professores que precisam de um recurso adicional. Eu preciso. A verdade é que eu li algumas dessas lições e a lição está muito boa, mas às vezes são poucos tópicos que eu não creio que eu teria como trabalhar toda uma aula naquilo ali, e por causa disso eu espero em Deus estar contribuindo alguma coisa e nós juntos vamos caminhando neste ensino tão profundo, tão importante que nós entendemos, fechando aonde começamos, que foi no texto áureo da lição, para juntos batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Se você quer me seguir em alguma outra mídia social, a informação está na descrição deste vídeo e no fim deste vídeo vai aparecer também. Que Deus abençoe ricamente a você. Não se esqueça da leitura bíblica anual. Vale a pena começar, vale a pena terminar. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.